Hello, dear students! Welcome to another English class. Olá, meus alunos, tudo bem? Preparados para mais uma aula de inglês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa lista que tratou sobre todos os assuntos que nós vimos relacionados ao Present Perfect. Preparados então? Separem o PDF de vocês aí, eu espero que vocês já tenham resolvido as questões para que nós possamos então fazer agora a correção juntos. Lembrando que é bastante conteúdo, então vamos pôr a mão na massa. Bom, e como eu trouxe para vocês aqui uma expressão muito conhecida em português, né? Vamos pôr a mão na massa, vocês sabem como falar essa expressão em inglês? Então aqui só antes de nós iniciarmos, pôr a mão na massa em inglês é get your hands dirty. Get your hands dirty, né? Que seria sujar as mãos. Então vamos sujar as mãos, vamos pôr a mão na massa, exatamente, né, como nós utilizamos no português, tá joia? Bom, passado então aqui essa breve introdução, vamos então resolver nosso exercise number 1. Write the past participle of the verbs below. Write the past participle of the verbs below. Escreva o particípio passado dos verbos abaixo. Aqui, pessoal, um exercício bem rapidinho, bem simples, só para vocês se familiarizarem com alguns verbos e também com o uso da nossa listinha, não é mesmo? Lembram-se como usar ela? Vocês vão olhar aqui esses verbos que eu trouxe para vocês, aí vão olhar na lista de vocês que está em ordem alfabética e vão ver se encontram esses verbos. Se vocês encontrarem, vocês já sabem que o past participle é a terceira coluna que vocês encontram aí na listinha de vocês. Tá, professor, e se eu não encontrar o verbo aqui na minha lista? Bom, duas possibilidades. Primeiro lugar, o verbo não está na lista simplesmente, mas isso vai acontecer raramente por enquanto, já que eu trouxe uma lista bem completa para vocês com os verbos mais usados, mas sem dúvida nenhuma há muitos verbos que não estão na nossa lista, senão eu teria que dar uma lista para vocês aí com milhares e milhares de linhas, e nós não faremos isso, não é mesmo? Mas, além disso, se você então não encontrar o verbo na sua lista, muito provavelmente esse verbo é um verbo regular e você então já vai saber que o particípio passado, o past participle dele, simplesmente vai ser feito colocando o ed no final, não é mesmo? Então vamos lá, olha só. Letter A, drink. Drink que é beber. Vocês olhando aí na listinha de vocês, vocês vão encontrar na letter D, na letra D, vocês vão encontrar o verbo drink. E o que é que tem aí na terceira coluna? Drunk. Drunk, ok? Então a gente sabe que o verbo drink é drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk, sendo que esse drank é o simple past, ok? Drink no simple present, né, ou no infinitivo, drunk no past participle. E walk, walk, encontraram aí na letra W, letter W, encontraram aí o walk? Não, não encontramos, professor. Está faltando esse verbo na nossa lista? Não, não está faltando. O verbo walk é um verbo regular. Como é que fica o particípio dele, então? Walked, walked, ok? Walked, então, é o particípio passado do verbo andar, to walk. Now, drive. Encontraram aí na letter D o verbo drive? Sim, né, pessoal? O verbo drive, que é dirigir, no passado fica drove, e no particípio passado, no past participle, fica driven, 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 né? Que seria o dirigido em alguns casos, mas nem sempre, né? Como vocês já sabem. Now, help. Encontraram na letra H, letter H, encontraram o help aí? Não, não está aí. Por quê? Porque é sim um verbo regular. Então, helped, helped, ok? Então, helped seria o particípio passado, assim como o simple past também, do nosso verbo to help, que é ajudar. Now, begin, letter E, begin, começar. Encontraram, não é? Na letter B, vocês encontraram begin, began, begun. Begin, began, begun. Então, begun aqui seria o começado, né? Na verdade, o particípio passado do verbo to begin, que é começar. Now, write, né? Escrever. E na letra W vocês encontraram o write aí e viram que no passado, no simple past, ele fica wrote e no particípio ele fica written, written, ok? Write, wrote, written. Write, wrote, written. And letter G, start. Professor, na letra S eu não encontrei o start. É porque é um verbo regular
então o particípio passado dele fica started, started, ok? Então, started significa começado, né? Também serve para o simple past. Now, o verbo to break, quebrar. No passado, vocês encontraram aí o broke e no particípio broken. Break, broke, broken, ok? Now, o verbo to steal, roubar. To steal, roubar. Que no passado fica stole e no particípio fica stolen. Stolen, roubado, ok? O verbo cut, olha só, esse é um verbo bem legal, ele é igual para todo mundo, não é? Vocês encontraram aí na letter C, vocês encontraram cut, 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 perfeito, né? Cut, ele fica exatamente igual, tanto no simple past quanto no past participle. E o verbo to speak, falar? Bom, aí é fácil, né? Speak, no passado spoke e no past participle spoken, spoken, né? Alguns traduzem por falado, em alguns casos, né, realmente se aplica, em outros não. Now, o verbo to catch, né, que pode ser pegar, to catch, e que no passado fica caught e no past participle também caught, ok? Então, catch, caught, caught. Catch, caught, caught, né, que seria o pegado ou pegou, dependendo da situação. Tá legal, pessoal? Então aqui só um exercício bem introdutório para nós lembrarmos como utilizar a listinha para encontrar o past participle dos nossos verbos já que quando nós temos o present perfect, o verbo principal, nós sabemos, ele vai sim para o past participle. Então agora sim, vamos para o nosso exercise number 2. Fill in the blanks with the present perfect form of the verbs in parentheses. Então complete as lacunas com a forma no present perfect dos verbos entre parênteses. Then, então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. Então, passe as frases para as formas interrogativa e negativa. Bom, então vamos lá, pessoal. Para nós fazermos o present perfect, nós temos sempre dois verbos, não é isso? O verbo auxiliar, que é o verbo have, conjugado no simple present, que vai ser have ou has, dependendo do sujeito, e mais o verbo principal, que é esse que está entre parênteses, que vai estar no particípio passado, no past participle, como nós acabamos de estudar. Então, olha só. Letter A, Dina French for many years. Então, a Dina, né, o verbo é to teach, ensinar, French, francês, por muitos anos. Eu quero dizer que a Dina ensina francês por muitos anos, há muitos anos, ou ela tem ensinado francês há muitos anos. Bom, primeira coisa, verbo auxiliar é o verbo have. Dina é she has, não é isso? Então pronto, já conjugamos o nosso verbo auxiliar. Agora o verbo principal, que é o verbo ensinar, to teach, que se vocês olharem na listinha de vocês aí, tem o particípio taught. Taught, ok? So, Dina has taught French for many years. A Dina tem ensinado francês ou ensina francês há muitos anos. Tranquilos? Vamos fazer então a negativa. Como é que nós fazemos a negativa mesmo? Quando nós temos o present perfect, nós vamos acrescentar o not logo depois do verbo auxiliar, que é o verbo have, nesse caso conjugado para has, não é isso? Como é que fica então? Dina hasn't taught French for many years. Dina has not taught French for many years. A Dina não tem ensinado inglês há muitos anos, não ensina inglês há muitos anos. É só colocar o not ali depois do has. E no nosso exemplo aqui eu já trouxe a contração has not, que fica hasn't, hasn't. Professor, eu não fiz a contração, deixei o not separado. Pode? Pode, sem problema nenhum. A contração ela é mais comum, principalmente, né, no inglês falado, quando nós queremos, né, ser mais informais. Mas não é erro, está correto utilizar o hasn't, tá joia? Bom, vamos fazer agora a pergunta fácil, né? Colocamos o verbo auxiliar antes do sujeito. Quem tem ensinado ou não tem ensinado francês? Não é a Dina? Então ela é o nosso sujeito. Vamos colocar agora o verbo auxiliar, que é o has, antes de Dina, e pronto, a frase já está na interrogativa. Has Dina taught French for many years? A Dina ensina francês há muitos anos? Has Dina taught French for many years? Bem fácil, né, pessoal? Olha lá, letter B. They some picnics over the years. Então, eles, alguns piqueniques ao longo dos anos, ok? Over the years, ao longo dos anos. E o verbo aqui é o verbo have. De novo, né, pessoal? Já falamos isso. O verbo have, ele pode ser também o verbo principal no present perfect. Não tem problema nenhum. Nós vamos utilizá-lo duas vezes. Uma vez como auxiliar, uma vez como verbo principal. Não muda nada.
como auxiliar, ele vai vir no simple present. Então, they have, né? Conjugação do simple present do verbo have. E agora, como verbo principal, ele vem no past participle. E se vocês olharem na listinha de vocês aí, sim, o verbo have é um verbo irregular e o particípio passado dele é had, ok? Então, they have had some picnics over the years. Eles tiveram, né, fizeram alguns piqueniques ao longo dos anos. E como é que nós fazemos a negativa agora? Ah, fácil, né, professor? Só colocar o not depois do have. Vai ficar haven't. Só isso, mais nada? Cuidado, pessoal. Lembram-se da nossa aulinha sobre some e any? A gente usa o some, em regra, em frases afirmativas. Mas na negativa e na interrogativa, nós usamos o any. Então não podemos esquecer também de fazer essa alteração. Olha só como é que fica. They haven't had any picnics over the years. Eles não tiveram nenhum piquenique ao longo dos anos. They haven't had any picnics over the years. A mesma coisa na pergunta, é só colocar o have antes do they, mas cuidado para alterar o any também. Como é que fica? Have they had any picnics over the years? Have they had any picnics over the years? Maldade do professor, né? Pegadinha. Não, não, pessoal, isso daqui é importante, né? Nós temos que nos acostumar também com o uso do some e do any, ok? Have they had any picnics over the years? Eles fizeram alguns piqueniques ao longo dos anos? Now, letter C. Julio baseball since 1999. Então, Julio, né, o verbo é o verbo jogar, baseball desde 1999. Seria o Julio tem jogado beisebol desde 1999. Julio é he, então o verbo auxiliar fica he has, né? Julio has. E o verbo play, tem aí na listinha de vocês, na letter P? Não tem, é verbo regular, basta nós acrescentarmos o ed, ok? Julio has played baseball since 1999. Negativo, agora sim, só colocar o not ali direto depois do has, não é isso? Então fica Julio hasn't played baseball since 1999. O Julio não tem jogado beisebol desde 1999. Também, claro, quem não quis contrair, has not played baseball since 1999. Perfeito também. E na interrogativa, só colocamos o auxiliar antes do sujeito, que é he, né? Julio, então fica Has Julio played baseball since 1999? O Júlio tem jogado beisebol desde 1999. Has Julio played baseball since 1999? And letter D, olha só, she already the vaccine. E o verbo é o verbo to take, eu quero dizer que ela já tomou a vacina, né? To take the vaccine é tomar a vacina. Então vamos lá. She, né? Conjugação do nosso auxiliar que é o have. She has. Tranquilo. Already nós sabemos que vem entre os dois verbos, né? Já coloquei aí para vocês. E o verbo principal agora, que é o verbo take, que vai vir no past participle. Olhando na listinha aí, o past participle de take é taken. Taken, ok? So she has already taken the vaccine. Ela já tomou a vacina. She has already taken the vaccine. Now, negative é só colocar o not, não é isso, pessoal? Não muda nada. She hasn't taken the vaccine yet. Opa, mais uma pegadinha do professor, perceberam? O already nós também não utilizamos em perguntas e negações vias de regra, como nós acabamos de falar na nossa aula sobre o already e o yet. Então vejam que a gente teve que mudar o already, nós trocamos ele pelo yet. E é claro que vocês sabem que o already pode vir entre os dois verbos ou no fim da frase, mas o yet ele vai aparecer em regra no final da frase, ok, pessoal? Então, mais uma maldadezinha aí do professor com vocês. She hasn't taken the vaccine yet. Ela ainda não tomou a vacina. A mesma coisa na pergunta. Na pergunta a gente usa o yet e não o already. Como é que fica, então? Has she taken the vaccine yet? Has she taken the vaccine yet? Ela já tomou a vacina? Has she taken the vaccine yet? Bem tranquilos, não é mesmo? Now, exercise number 3. Fill in the blanks with the verbs in parentheses. Então, preencha as lacunas com os verbos entre parênteses. Use the simple past or the present perfect. Use ou o simple past ou o present perfect. Lembrando, a gente só pode utilizar o present perfect
quando não estivermos especificando o momento em que a ação ocorreu no passado. Se o momento estiver especificado, nós vamos utilizar o simple past, não é isso? Então, olha só. You ever eat lobster? Eu quero perguntar, você já comeu lagosta? Lobster, lagosta. E eu quero saber sobre todo o período da vida de uma pessoa, né? Para quem eu faço a pergunta. Então nós estamos falando de um período de tempo no passado e não de um ponto. Podemos sim utilizar o present perfect. Claro, se é pergunta, vamos utilizar o auxiliar antes do sujeito, né? O sujeito é you, então you have, pergunta, have you. Bem tranquilo. Have you ever? E agora o verbo principal eat, que vai vir no past participle. Olhando na listinha, o past participle de eat é eaten, eaten. Have you ever eaten lobster? Você já comeu lagosta? E a resposta, yes, I have. Sim, eu já. I lobster for breakfast. E aqui agora o verbo have. Ele quer dizer o quê? Eu tive lagosta, né? Eu comi lagosta no café da manhã. Opa, então se nós estamos especificando quando aconteceu a ação, a gente usa o simple past. Então, I had lobster for breakfast. I had lobster for breakfast. Eu tive lagosta para o café da manhã, né? Eu comi lagosta no café da manhã. Tranquilos? Now, letter B. I never to an art museum. E o verbo aqui é o verbo be. I never, né? Eu nunca estive em um museu de arte. Opa, eu nunca quer dizer durante toda a minha vida, né? Olha só, um período de tempo que vem até o presente. Present perfect. Então, verbo auxiliar I have never. E o verbo to be, pessoal, qual é o past participle do to be? I have never been to an art museum. Eu nunca estive num museu de arte. E aí agora nós temos ali, well, I have. Bem, eu já. Well, I have. An art exhibition last year. Eu vi, né? Olha só o verbo to see, que é ver, uma exibição de arte no ano passado. Opa, ano passado é um momento específico do passado. Então nós vamos colocar o verbo see no simple past, que é saw. I saw an art exhibition last year. Eu vi uma exibição de arte no ano passado. Tranquilos, não é mesmo? E mais uma ainda, letter C. Steven here for 3 years. E o verbo é o verbo work. Então, o Steven trabalha aqui há 3 anos. Bom, ele começou a trabalhar 3 anos atrás e trabalha até hoje. Então, nós podemos sim utilizar o present perfect. Não é isso? Steven, que é he, então he has. E o verbo principal, work, é um verbo regular, não está na listinha, por isso, então, worked, ok? Steven has worked here for 3 years. O Steven trabalha aqui, tem trabalhado aqui há 3 anos. He in 2018. E o verbo é o verbo start. Ele começou em 2018. Opa, eu sei exatamente o momento em que ele começou. Então nós vamos usar o simple past. He started in 2018. He started in 2018. Sem problema, pessoal? Vamos então ao nosso quarto exercício, exercise number 4. Fill in the blanks with been or gone. Lembram-se então da diferença? A gente usa o been quando nós fomos a algum lugar, mas já voltamos. Ou seja, o been é o nós estivemos. Eu já estive em tal lugar, mas eu não estou mais. E o gone é quando nós fomos e ainda não voltamos. Nós ainda estamos lá. Olha só aqui então os nossos exemplos. I haven't seen Mike today. Eu não vi o Mike hoje. I haven't seen Mike today. Então, Mike não está aqui. Do you know where he is? Você sabe onde ele está? Olha só a resposta. I think he's to that meeting in Orlando. I think, eu acho que ele está, né, que ele foi para aquela reunião, para aquele encontro em Orlando. Bom, então ele foi e ainda não voltou, não é isso? Então a gente usa o gone, ok? I think he's gone to that meeting in Orlando. I think he has gone to that meeting in Orlando. Eu acho que ele foi para aquela reunião em Orlando. Então ele foi e ainda não voltou. A gente usa o gone. Tranquilos? Letter B. You're late, Tim. Você está atrasado, Tim. I'm sorry. Me desculpe. I've just to the dentist. Eu acabei de ir ao dentista, né? Isso, eu acabei de estar no dentista. Perceberam? Ele está no dentista agora? Não, ele já está no trabalho. Então ele esteve no dentista, por isso a gente usa o
been, ok? I've just been to the dentist. Eu acabei de ir ao dentista, acabei de estar no dentista. I have just been to the dentist. Tá joia, pessoal? Então ele não está mais lá, por isso a gente usa o been. Ele esteve lá, mas não está mais. Now, letter C. Has Peter on vacation? O Peter de férias? I haven't seen him for ages. Eu não tenho visto por décadas, né? For ages seria há muito tempo, né? Uma hipérbole aqui, um exagero que o colega dele de trabalho está fazendo. Então ele quer saber, o Peter saiu de férias? Eu não vejo ele há séculos, né? Eu não vejo ele há décadas. I haven't seen him for ages. Então, ele está querendo saber se o Peter saiu de férias e ainda não voltou. Por isso, se ele ainda não voltou, a gente utilizaria o gone, ok? Has Peter gone on vacation? O Peter foi de férias, né? Saiu de férias? E olha só a resposta. No, he hasn't. He's on vacation already this year. Ela quer dizer o quê? Ele já esteve de férias esse ano. Então, ele já esteve, não está mais. Então, é o been, ok? He's been on vacation already this year. Ele já esteve de férias esse ano, não está mais. Tranquilo, pessoal? Então aqui a diferença entre o been e o gone. E finalmente, exercise number 5. Fill in the blanks with just, already, yet, for and since. Então aqui vamos utilizar aqui os advérbios e preposições que nós aprendemos a utilizar com o present perfect num diálogo entre pai e filha, father and daughter. Acompanhem comigo. Have you finished your chores? Pergunta, né, pessoal? Have you finished your chores yet? Isso, você já terminou as suas tarefas, né, os seus deveres? Chores, pessoal, normalmente são deveres e tarefas de casa que nós temos. Arrumar a cama, make the bed, do the dishes, lavar a louça. Então, isso são household chores, né, tarefas domésticas. Então, normalmente, quando nós temos tarefas assim, a gente usa chores, ok? E a filha, então, daughter, vai responder, yes, I have finished them. Eu já as terminei, já terminei as minhas tarefas. Opa, é afirmativa, ela quer dizer que ela já fez, ela fez algo, então, antes do esperado, por isso, already, ok? I have already finished them. I have already finished my chores. Eu já terminei as minhas tarefas. E o father, então, vai perguntar, are you sure? Você tem certeza? I've talked to your mom, and she said you haven't taken out the trash. E aí, pessoal? Bom, eu acabei de falar com a sua mãe, não é isso? Ele falou com a mãe dela, né? Há pouco tempo atrás. Então a gente usa o just. I've just talked to your mom. Eu acabei de falar com a sua mãe. And she said, e ela disse, you haven't taken out the trash. Que você não levou o lixo para fora ainda, yet. Lembram-se, então, se for negativa, a gente tem que usar o yet. Ou então, quando for perguntas, não é isso? Para dizer ainda ou já. Se for pergunta ou negativa, a gente usa o yet. Se for afirmativa, a gente usa o already, ok? E a filha, então, vai dizer, but dad, mas pai, I've washed the dishes the last hour. Eu lavei a louça a última hora. Opa, última hora é um período de tempo, não é isso? Então a gente vai usar a preposição for, ok? For the last hour, pela última hora, ou seja, ela passou a última hora lavando a louça. E o pai vai dizer, so, então, whose task is it to take out the trash? De quem é, olha só, esse whose é o de quem. De quem é a tarefa, né? Task seria a tarefa. De quem é a tarefa, a obrigação de levar o lixo para fora? To take out the trash. E a filha vai responder, mine, minha. I've been doing it, I was a child. É minha. Eu tenho feito isso, eu era criança. Então é desde que eu era criança. Não é isso? Um ponto lá atrás, no passado, e que dura até hoje. Né? Então a gente usa o desde, que em inglês é o since, ok? I've been doing it since I was a child. Desde que eu era criança. E o pai então vai dizer fine, certo, ok, fine. Quit complaining, pare de reclamar. Quit complaining and do it e faça isso logo, ok, pessoal? Então aqui um uso um pouquinho diferente do already. E faça isso já. E faça isso de uma vez, ok? Fine. Quit complaining and do it already. Então pare de reclamar e faça logo, ok, pessoal? And do it already. E a filha então finalmente vai dizer You're impossible. Você é impossível.
né? Um típico diálogo aqui entre pai e filha. Tá legal, pessoal? Então praticamos bastante aqui tudo que nós vimos na nossa unidade 5 sobre o Present Perfect. Logo, logo nós voltamos com mais conteúdo para vocês. Um forte abraço. See you all next class. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.